Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular de mudanças climáticas, base físicas, químicas, ecológicas e estratégias de enfrentamento, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, estrutura e características da atmosfera, como é que foram essas mudanças ao longo do tempo geológico e algumas extinções em massa que ocorreram. Inicialmente, a pergunta feita é: o que é a atmosfera e como é que ela foi formada? Bom, a atmosfera é uma fina camada de gás que existe no nosso planeta. A palavra atmosfera vem da palavra atmos, mais esfera, que é uma esfera de gás. E esses conjuntos de gases que formam essa película em torno do nosso planeta é responsável pelos principais fenômenos meteorológicos que nós temos, e ela, boa parte da manutenção da vida no planeta é composta dentro dessa atmosfera terrestre aí. Mas como é que ela foi formada? Então, a formação do planeta Terra, e a formação da própria atmosfera terrestre, ela começa com o surgimento da Terra. O planeta Terra ele surge dentro do sistema solar, ou seja, o Sol ele surge de uma formação de uma coluna de uma esfera de gases grande que sofreu uma perturbação por conta de uma explosão externa de uma outra estrela, e a formação no centro do nosso sistema solar, a gravidade começa a puxar todo o material para o centro do sistema solar, formando o Sol, que grande parte, ou seja, quase toda a massa do sistema solar está dentro do Sol, em torno de 99%. Mas sobra ainda elementos para formar os outros planetas. Dentro disso, nós temos a formação do planeta Terra. A formação do planeta Terra, que ocorre por volta de 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Ela é formada por essa grande quantidade de matéria, poeira estelar, que está ao redor do Sol, vai se aglutinando pela própria ação da gravidade, colisão com meteoros, e a colisão vai se formar um protoplaneta. Junto com esse protoplaneta, ou seja, uma grande massa de rocha, principalmente quente, uma bola de fogo, praticamente, com temperaturas muito altas, se forma um planeta também próximo à Terra, chamado Theia, nele que vai se colidir e vai formar a Lua. A Terra vai absorver grande parte da massa da Theia, seja a formação da Lua já é no início aqui, da idade da Terra. E essa formação da Lua ela é muito importante, esse choque com a Lua, porque ele vai inclinar o eixo terrestre da Terra. O eixo com esse impacto vai tirar o eixo da Terra, em vez de centralizado, vai ficar inclinado em aproximadamente 23 graus, e isso vai permitir um dos principais elementos da formação da vida no planeta, que é as estações do ano, as variações das estações do ano. Dentro dessa formação do planeta Terra também, nessa parte que é uma bola incandescente, principalmente com uma temperatura muito alta, grande parte dos materiais vão estar liquefeitos, a ação da gravidade vai juntar também no centro do planeta Terra grande quantidade de ferro, tanto que o núcleo da Terra é basicamente ferro e níquel, e isso vai permitir a criação de um campo magnético, o que vai proteger a Terra de grandes partes dos ventos solares e da radiação solar, que poderia causar danos à vida no planeta. Então, essas são duas ações dentro, já no início do sistema do planeta Terra, importantes para a formação do planeta. Então, aí há 4,4 bilhões de anos atrás, você começa a ter um acúmulo de água, principalmente chuvas. A origem da água é sempre um ponto controverso, se ela já existia, ou se ela é origem extraterrestre, ou se vem de chuvas de meteoros. Mas o importante é o quê? Essa grande quantidade de água vai resfriar o planeta e vai começar a formar uma parte dos oceanos, uma atmosfera rica, mas também rica em
vapor de água, muita água e vapor de água ao entorno do nosso planeta, tá? E dentro dessa massa, essa sopa, né, que nós temos aí no planeta Terra, e o planeta Terra vai ter esse aspecto no início aqui, ó, a gente está indo saindo do Arqueano, do Ardeano aqui, né, do Éon Ardeano, né, para o Arqueano, que vai fazer mais o quê? As primeiras formas de vida do nosso planeta, tá? As primeiras formas de vida, né, que eles vão usar da quimiossíntese, ou seja, da redução principalmente do ferro, tá? Para a produção de energia para elas. Então, as primeiras formas de vida surgem em torno de 4 bilhões de anos atrás, né? 3,8, 4 bilhões de anos atrás, ou seja, por mais de 600 milhões de anos, não tive forma de vida alguma, as explicações de vida bem primitivas, vai utilizar, né, principalmente materiais quimiossíntese para redução de ferro, tá? E também pela atividade vulcânica, usando essas energia. Saindo dessa parte, ou seja, do Ardeano, né, quando você tem o início das primeiras formas de vida, tá? O planeta Terra vai sofrer uma grande modificação. E aí essa primeira grande modificação é importante. Em que sentido? Tá? Vai surgir alguns organismos que vão utilizar, tá, da radiação, né, da energia do Sol para obtenção de energia própria. Vão ser os primeiros organismos fotossintetizantes, né? É importante lembrar que, ó, aqui a linha roxa, né, que são a primeira forma de vida aqui na idade do planeta, o reloginho do planeta, né, são organismos, nós falamos de organismos procariontes, né, ou seja, não tem organização celular, tá? É somente uma massa ali, sem divisão de núcleo, tudo. Então, por mais de 2 bilhões de anos, só teve organismos procariontes, tá? E com o surgimento dessas vidas e da fotossíntese, principalmente por causa de formação de praias mais rasas, ou seja, que esses organismos puderam captar essa energia, essa radiação, é importante ver que não tinha camada de ozônio nesse momento do planeta Terra, então a radiação ultravioleta era muito nociva, então os organismos eles não ficavam na superfície da Terra, na superfície dos mares, eles ficavam mais afundados por conta da radiação que era letal. Com a liberação de oxigênio por conta da fotossíntese, e a fotossíntese é a principal reação química que ocorre no planeta, ou seja, para a manutenção da vida, ela vai liberar muito oxigênio. Essa grande quantidade de oxigênio liberada vai pegar essa grande massa de ferro que existia nos oceanos primitivos, que dava aquela coloração marrom avermelhada para o planeta Terra, meio esverdeado em alguns momentos, e vai transformar a oxidação e vai manter os oceanos limpos, ou seja, a vida, como a penetração da radiação passa a ser maior, né? E essa grande liberação, né, ou seja, a fotossíntese começa aqui, né, aqui em torno de 2,5 bilhões de anos atrás, né? E ela começa e vai surgindo e vai reduzindo a quantidade de ferro, clareando os oceanos, dando um aspecto mais próximo do que da Terra de hoje, tá? E essa liberação de oxigênio vai formar também mais à frente, tá? a camada de ozônio. Então, no íon proterozoico, né, ou seja, começa a surgir a grande quantidade de oxigênio nos oceanos. Esse oxigênio permite, né, os organismos a ficarem um pouco mais complexos, porque começam a obter energia de uma forma melhor, né? Em alguns começa a surgir a reprodução assexuada, o que acelera, tá, a diversificação dos organismos, tá bom? E é importante o quê? Que nesse momento você começa a ter grandes
eventos, né, principalmente que ameaçam a vida no planeta já nesse momento. Né, a grande formação de continentes, porque nós tínhamos os protocontinentes, é o movimento dessas camadas, ou seja, uma grande massa, né, de terra junto, que é formado de continente Rodina, né, esse supercontinente Rodina, ele impede que as camadas, né, que as correntes marítimas, né, circulem e principalmente levem água quente, que é mais direcionada, está mais no eixo do Equador aqui, aos polos. Então os polos começam a congelar e vira uma bola de gelo no nosso planeta. Né? E é importante ver o quê? Grande parte da vida se extingue aqui nesse momento. Porém, a atividade vulcânica, junto com o movimento das placas tectônicas, né, dentro desse momento aqui, ele vai quebrar boa parte desse gelo, tá? E fazer uma retração dessa camada de gelo. Tá? Então, nós teremos um acúmulo de CO2 na atmosfera terrestre, fazendo um efeito estufa, aquecendo mais o planeta nesse momento. Né? É importante citar que vocês já viram que o planeta Terra já tem temperaturas muito mais altas do que atuais. Né? E vai fazer um palco perfeito para as expansões da vida na Terra, que vai ser o final do Proterozoico e o início agora do Farenozoico, que vai começar, né, com a era do Cambriano. Tá? Então, nesse movimento, essa estrutura vai retrair essa camada de gelo aqui e vai ficar o palco ideal, né, terminada do Farenozoico e começando o período do Cambriano. O período do Cambriano, né, você tem fim dos limites de gelo, você tem muito oxigênio, né, e vai ter uma explosão cambriana, ou seja, uma explosão de organismos, né, e nesse momento os organismos já são mais complexos, né, aqui a gente está falando de 500 milhões de anos atrás, ou seja, por mais de 4 bilhões de anos, a vida no planeta no passado era puramente microscópica e, às vezes, unicelular, né. Então, a gente começa a ter um surgimento aí, e é muito importante outro evento. Os altos níveis de oxigênio, né, vão formar a camada de ozônio. A camada de ozônio, né, a gente já tinha as praias rasas, vai permitir que os organismos fiquem mais próximos dessas praias e comecem a ter a possibilidade de expansão para fora dos oceanos. Né? E, novamente, sempre dentro de um período, geralmente, o que termina esses períodos são grandes extinções. Né? Temos a extinção do Cambriano, né? Que ele tem duas teorias, né? Para uma nova glaciação ou a diminuição do nível de oxigênio nos oceanos, tá? Na parte do Cambriano. E aí começa o Paleozoico, né? Que, ou seja, você começa a ter a tomada, né, da saída dos primeiros seres vivos para a superfície terrestre. Muito evento aqui, ó, a proteção da camada de ozônio propicia isso, ou seja, você já tem essa possibilidade dos organismos começarem a sair do oceano, da vida aquática e passar a ser terrestre. Né? Então, os continentes começam a ser invadidos por plantas de pequeno porte e pequenos organismos, pequenos animais. Né? Novamente, nós temos uma era aqui do Denuviano que nós temos uma grande extinção também. E aí, as causas são insetas, porque marcam sucessivos impactos de meteoro, glaciação, diminuição de temperatura, também global. Novo período que marca aqui também uma nova era glacial que surge. Terminando o Denuviano, entra no Carbonífero. O Carbonífero marca um evento importante aqui para o nosso componente curricular. No Carbonífero, tá, tem um grande surgimento, principalmente de plantas, e essas plantas começam a morrer e vai sendo decompostas ali, né? E ficam naquele caldeirão formando pântanos tropicais. Esses pântanos tropicais vão se formando e vão sendo soterrados, vão sofrendo pressão,
vai se formando mais plantas, vão sendo soterrados e vão formar essas plantas ao longo do tempo, ou seja, que elas fizeram esse acúmulo de matéria orgânica, né? Ao longo do tempo, elas vão ser exploradas no tempo recente, na forma de carvão mineral. É por isso que nós chamamos de carbonífero esse período, né? Esse período, por conta da surgimento dos grandes depósitos, né, de combustíveis fósseis aqui para gente, tá? Principalmente do carvão, que vai ser utilizado mais à frente, a liberação de todo aquele gás carbônico que foi feita há 500 milhões de anos atrás, né? Milhões, especificamente, há 300 milhões de anos atrás, tá? A gente vai utilizar nos dias atuais. Terminada. E um outro evento importante aqui para a vida na Terra é o surgimento do ovo terrestre, né? São os dois eventos que marcam a tomada decisiva dos seres vivos para a vida terrestre, que é o surgimento da camada de ozônio, né, que foi a redução dos raios ultravioleta, e o ovo terrestre, que faz a reprodução totalmente independente da vida marinha, né, ou seja, na água. Ou seja, a vida não precisa mais da água para se reproduzir. O ovo em si ele já mantém a umidade dentro ali para que a vida possa se reproduzir. Terminando o Carbonífero, entra no Permiano. Tá? O Permiano, né, ele tem um evento meio bem catastrófico, foi a grande extinção do Permiano. Nessa grande extinção do Permiano, né, você tem duas hipóteses. Uma grande atividade vulcânica localizada na área da Sibéria, que jogou muito cinzas, né, para a atmosfera terrestre, impedindo a radiação solar fazer uma nova glaciação, tá? Ou a liberação de, depois, num segundo momento, uma liberação de gás metano, né, pelo seu próprio aquecimento e decomposição, fazendo um novo aquecimento global. Ou seja, a gente tem um grande resfriamento, depois um novo aquecimento nessa fase aqui. Essa extinção foi a maior extinção que a planeta Terra já esteve, da vida. Ela extinguiu em torno de 96% das espécies. Foi bem catastrófica para a vida no planeta. Terminado o Permiano, né, entra no Mesozoico e aí começa a era dos dinossauros. Né? Você tem o Triássico, o Jurássico e depois o Cretáceo. O importante, né, nosso foco não é estudar biologia aqui, né, é perguntar por que existiram répteis tão grandes. É importante citar o que? Os répteis tão grandes, eles não eram homotérmicos, né? Muito ponto, eles dependiam da da temperatura externa para sobreviver. Porque nesse período, né, em grande desenvolvimento dos dinossauros, você tinha um grande efeito estufa nesse momento do planeta. Esse grande efeito estufa permitia que animais que não são homotérmicos, né, a serem se desenvolverem e treinar de grande porte. Então, por isso que o domínio dos dinossauros ocorreu, porque eles era propício para eles, né, crescerem desse tamanho, né, répteis desse tamanho, porque o ambiente em si tinha um grande efeito estufa que permitia isso. Né? O fim dos dinossauros, terminando no Cretáceo, né, o famigerado meteoro que cai na península de Yucatán, no México, né, provocando grandes tsunamis, uma chuva quer dizer, uma grande liberação de partículas para a atmosfera terrestre, impedindo a radiação de entrar, abaixando a temperatura da Terra nesse momento, né? E para os animais que dependiam do grande efeito estufa de uma temperaturas mais altas, né,
em pouco tempo, os répteis grandes morreram, né? Em torno de meses, a extinção dos dinossauros ocorreu aqui. E terminando a era, saindo do Cretáceo, a gente entra na era até o momento, né? Que é a era dos homens, vamos dizer assim. Basicamente, a era dos homens, não, a era dos mamíferos, né? Então, nós temos grandes surgimentos das cordilheiras, né? O Istmo do Panamá, né? O posicionamento dos continentes, como nós conhecemos hoje, tá bom? E esse posicionamento dos continentes é importante porque as correntes oceânicas, né, e a circulação geral da atmosfera, elas vão acompanhar esse movimento oceânico, esse movimento dos continentes, tá bom? E formam o quê? Esse é o grande, a corrente marítima que sobe do Equador aos polos, né, fazendo um aquecimento e não provando um resfriamento muito grande, né, do planeta, tá bom? E aí fica uma questão, né? Nos dias atuais, nós iremos ver uma nova extinção por conta do quê? Por conta desse grande aquecimento global? Possivelmente, se for uma extinção em massa, ela não vai ter os mesmos efeitos anteriores, né? Mas o homem em si, ele já é um catalisador de extinções de espécies, né? Algumas espécies já foram extintas pelo próprio homem, e não um homem recente só. Tá? Então, grandes animais foram extintos pelo próprio homem. Mamute, outros animais, né, foram extintos pelo próprio homem por caçar tudo. E aí nós entramos na atmosfera atual. Né? A composição da atmosfera atual, né, ou seja, numa atmosfera primitiva, ela era muito formada por água, com vapor de água, né, formado por aquela grande vaporização de água, né, e o resfriamento da Terra, muito gás carbônico, né, e nitrogênio. Né. Nós tínhamos pequenos componentes que eram metano e amônia. Tá. E a composição hoje, né, do ar, ela é basicamente oxigênio, fruto da atividade fotossintética, tá? Nitrogênio, bastante nitrogênio, e resquícios de argônio, gás carbônico, que é muito pouco também, e vapor de água. É importante frisar que os elementos importantes para o efeito estufa, né, aqui são gás carbônico, água, metano, né, são elementos muito importantes no efeito estufa. Outro elemento aqui que tem resquícios, mas é importante para a atmosfera terrestre, é o ozônio. Né? Então, na estrutura da composição da atmosfera terrestre, né, nós temos, ela é dividida em várias camadas. A camada mais próxima da Terra, né, a gente chama de troposfera, tá? Ela vai ter uma altitude de 12 km de altura. Isso é pouco, pensar em termos de distância, tá? Não é muito grande. Depois nós teremos a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que é fora já da atmosfera terrestre. Então vamos lá ver cada uma delas. A troposfera, que é a camada que está sempre em contato com a superfície da Terra, é onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos e mais importantes, que afetam diretamente a vida na superfície da Terra. E é responsável pelas mudanças do tempo também. Né? Ela é a temperatura, né, ela cai rapidamente com o aumento da altitude. Né? E 90% do ar atmosférico, né, aqui grande na concentração de vapor de água. Né? 90% aqui do ar atmosférico está dentro dessa camada. Né? Saindo da troposfera, entre as camadas, né, nós temos uma tropopausa. Tá? Você tem sempre uma camada de pausa, e onde que essa camada de pausa, entre as trocas de camadas, o elemento importante delas é que ela é isotérmica, ou seja, não altera a temperatura entre essas trocas de camadas. Né?
Então, a próxima camada, ou seja, sai da tropopausa, entra na estratosfera. Tá? O que é importante aqui na estratosfera? A estratosfera é onde fica a camada de ozônio. Tá? O legal é o quê? Se na tropopausa você tem uma redução da temperatura a partir do aumento da altitude, quando nós chegamos na estratosfera, nós temos uma pequena inversão. Né? Em virtude da camada de ozônio absorver a radiação ultravioleta, essa radiação absorvida vai ser transformada em calor. Então, nós temos um pequeno aumento da temperatura na estratosfera. Então, esse é um elemento, uma característica muito importante da estratosfera. Tá? Saindo da estratosfera, nós também entramos na estratopausa, né? Que, novamente, ela é uma camada isotérmica, né? Que vai fazer a interligação da estratosfera para a mesosfera. Né? Elas são sempre camadas curtas, as camadas de pausa, de 3 a 5 quilômetros. Saindo da estratosfera, nós vamos para a mesosfera. Ela tem uma altitude média de 80 km de altura, né? Ou seja, da superfície terrestre até chegar à mesosfera tem até 80 km. Ela é uma camada ela é aquecida por baixo por conta da troca com a estratosfera e da camada de ozônio, mas logo aqui ela volta a decair novamente a temperatura. Tá? Os elementos aqui são encontrados mais em formas monatômicas, tá? Ou seja, oxigênio livre, nitrogênio livre, e praticamente já não existe mais vapor de água e gás carbônico nesse momento aqui. Saindo da mesosfera, nós temos a mesopausa. Saindo da mesopausa, né, a gente vai entrar para a termosfera. Né? A mesopausa, novamente, é uma camada isotérmica. E a última camada da Terra, né, que é a termosfera, né, que tem uma altitude aí de 90 km de altura, ela se estende por muitos quilômetros em direção ao espaço. E ela vai se estender muitos quilômetros para o espaço. Importante o quê? A temperatura na termosfera é muito alta. Por quê? Grande parte, né, da radiação solar ela encontra aqui. A densidade é muito grande, tá? Então ela tem o nome de termosfera porque a temperatura dentro dela é muito alta. Já. Agora, os átomos e os elementos que são encontrados aqui são bem escassos. Então, né, a gente fala assim, a gente chama até ionosfera, né? Então eles são poucos átomos já aqui, né? Quase já não existe mais elementos nesse momento aqui. E aqui nós temos um resumo da nossa camada, da camada atmosférica. Então, a estrutura vertical da atmosfera, ela vem da troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera, mesopausa e depois nós temos a termosfera. E na camada aqui, nesse resumo, a gente pode ver que o aumento da altitude aqui e a pressão. Então, nós temos uma redução da pressão atmosférica ao longo da subida na atmosfera terrestre e a temperatura. Dentro aqui da troposfera, ela cai à medida que a gente sobe a altitude. Entrando na tropopausa, ela tem essa isotermia, ou seja, a temperatura não se altera. Entrando na estratosfera, por conta da camada de ozônio, a temperatura aumenta novamente. Entrando na estratopausa, a temperatura tende a ficar constante por causa da isotermia. Entrando na mesosfera, cai novamente a temperatura. Entra na mesopausa, novamente fica-se constante. Na termosfera, volta a subir a temperatura novamente. Tá?
A importância dos gases atmosféricos. O nitrogênio, né, embora seja o combustível mais abundante, né, ele não desempenha papel relevante, né, nos processos atmosféricos. Tá? E, em geral, o nitrogênio presente nas moléculas dos compostos orgânicos vegetais, ele não é oriundo da atmosfera, mas do solo. Outro elemento importante é o oxigênio, né, ou seja, toda a história da vida aeróbica possível no planeta Terra. O vapor de água, que é o elemento mais importante no efeito estufa, tá? E ele é muito importante principalmente para distribuição de calor na temperatura, distribuição de calor na atmosfera terrestre, tá? O dióxido de carbono, que é um importante elemento, né, no efeito estufa, e o ozônio, né? Ou seja, o ozônio é o elemento que vai fazer o bloqueio da radiação ultravioleta, tá? E que vai permitir que a vida na Terra esteja na superfície terrestre. Né? E aqui temos o planeta Terra dividido nas zonas climáticas aqui, e tem os paralelos aqui. Tendo o eixo aqui, ó, inclinado da Terra, né? Fruto do choque do planeta Terra nos seus primórdios com o planeta Theia, né? Formou esse eixo inclinado. É importante frisar o que aqui? Se você traçar uma linha reta aqui, desculpa, minha linha não está tão reta, a inclinação desse eixo aqui, né, ela é de em torno de 23 graus. Né? Se você traçar uma outra linha reta aqui, a inclinação que você tem do Equador, né, que eu vou manter aqui, assim, mais ou menos aqui, ó, do Equador até essa linha reta aqui, ela é de 23 graus. Na verdade, 23 graus e 27 minutos. Né? Então, esses dois ângulos aqui, esse ângulo é muito importante porque ele vai formar, né, o que nós chamamos de zona tropical. Tá? Então, a inclinação do eixo aqui, ó, a inclinação do eixo terrestre, é importante por conta disso, né? Para a formação das estações do ano e das zonas no planeta Terra. Se não tivesse essa diferenciação dessas zonas, possivelmente a vida não seria como hoje. Então, esse ângulo de 23 graus, que vai ser a mesma coisa de 23 graus aqui para cima do Equador até o Trópico de Câncer, e do Equador até o Trópico de Capricórnio, fazendo a zona aqui quente, a zona tropical. A zona temperada do planeta aqui, ó, ela vai ser diferenciada por conta do círculo polar ártico aqui. Então, o círculo polar ártico, na posição da Terra, com inclinação deste lado aqui, mas com um movimento de translação ao longo do Sol, ele vai alterar. Né? Ou seja, essa inclinação ela vai estar para cá, vai estar nesse ângulo aqui. Então, a inclinação desse ponto, ou seja, a radiação solar, quando bate aqui, ela vai chegar até aqui, nesse ponto aqui. Então, vai fazer esse círculo aqui. E no Polo Sul, nesse momento aqui, ou seja, que aqui é verão, no hemisfério norte, no Polo Sul ele não recebe nenhuma radiação. Então, esse ponto limita a radiação no inverno aqui. Então, esse que vai definir o círculo polar ártico aqui. São esses ângulos aí. Tá certo? As estações do ano vão se formar por essa inclinação. Né? Então, a inclinação aqui do eixo terrestre, né? Ou seja, formando aqui, ó, com a linha central aqui, a linha do Equador, e aqui os raios solares coincidindo. Então, nesse momento aqui, ou seja, quando é o verão no hemisfério norte, nós temos o inverno no hemisfério sul, né? E é o Polo Sul aqui, e o Polo Sul não recebe radiação alguma, tem a noite de 24 horas, né?
No momento que o eixo, né, que a Terra recebe a mesma quantidade de radiação em todo o planeta, né, que nós chamamos os equinócios, né? E aqui nós temos para o sul aqui o solstício de inverno e para o norte o solstício de verão. Quando nós temos a igualdade aqui de radiação, nós temos os equinócios. Nos equinócios nós temos as trocas de estações também. Primavera e outono. Se o hemisfério norte estava no verão, a troca vai ocorrer o quê? Porque começa a receber menor quantidade de radiação aqui. Então nós temos o começo de resfriamento. Então sai do verão, né? Sai do verão e entra no outono, tá? Para nós, estamos saindo do inverno, estamos aumentando a quantidade de radiação, então nós estamos entrando em um período de aquecimento. Então nós estamos saindo do inverno, indo para o primavera, tá? Período de aquecimento. E novamente, com o movimento de translação, a quantidade de radiação recebida vai ser maior, nós passamos para o verão, que é o solstício de verão. E no hemisfério norte será o solstício de inverno, tá? Além dos solstícios, outro movimento importante, né? Nós temos os periélios e os afélios, tá? O periélio, né? né? De perto, hélio de Sol. É quando a elipse, né, do movimento da Terra em torno do Sol é o parte onde o Sol, a Terra vai estar mais próxima ao Sol, né? Chamamos de periélio, tá? Nós temos dois momentos de equinócio, né, em março e setembro, tá? Desculpa, os equinócios são as estações do ano. E nós temos também um movimento aqui do afélio, é o ponto onde a Terra vai ficar mais distante, né, do Sol, que ocorre no dia 4 de julho. Tá? E uns conceitos importantes, né, ou seja, a declinação solar aqui é o movimento que o Sol, a trajetória aparente do Sol vai se formar naqueles ângulos de 23 graus ali. Que sentido? Vamos lá, passar para o próximo slide aqui que melhora. Se nós estivermos no Equador, com as mudanças de estação do ano, ou seja, no solstício, o Sol vai passar exatamente no meio do Equador, né? No inverno, o Sol vai passar, pensando no inverno no polo, no inverno no polo sul. Então, o Sol vai passar mais ao norte aqui, tá? E no verão, o Sol vai passar mais ao sul, tá? Se nós estivermos em 23 graus ao sul de latitude, a trajetória do Sol ela não descreve uma linha reta, não. Ela faz um ângulo, pequeno ângulo de inclinação aqui, né? Então, se ela estiver no inverno, o Sol ele vai estar mais, né, ao norte, aqui. Enquanto que ele estiver no verão, ele vai fazer um movimento maior aqui. Isso é importante porque vai fazer uma variação no período do dia. Tá? Essa variação no período de dia, à medida que você aumenta as latitudes, aqui, ó, esse aqui está aumento de latitude zero, aqui, ó, a variação do dia não ocorre, ou seja, em todos os meses do ano, né, o dia e a noite no mesmo período, 12 horas. Em compensação, você começa a aumentar a latitude 15 graus, né, 15 graus sul, né, está vendo aqui, no verão, em janeiro, um dia um pouquinho maior, chegando a quase 13 horas. Em junho, né, o dia um pouquinho menor, chegando a 13 horas, a 11 horas de sol.
Em compensação, quando você vai para a latitude 60 graus sul, né, em janeiro o dia tem 18 horas de sol, né, e no inverno o dia só tem 6 horas de sol. Aqui, uma redução drástica aqui do dia e da noite, tá certo? Então, nossa aula termina por aqui. Obrigado.